sabia que a água do planeta Terra é extraterrestre? Na verdade, durante muito tempo se perguntou de onde teria vindo a água do planeta Terra. Uma visão comum atualmente é que essa água teria vindo junto com meteoros que se chocaram à Terra, se chocaram também com Marte e trouxeram, além da água, outros elementos importantíssimos para a vida no planeta, como, por exemplo, o nitrogênio. Bom dia, Simino. Bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre as bases moleculares da vida e hoje a gente vai falar desse líquido maravilhoso, importantíssimo para a nossa vida, que é a água. A água, então, ela torna possível a vida como nós conhecemos aqui na Terra. É graças à água que a gente tem vida aqui na Terra. Talvez exista aí, em outros planetas, outras formas de vida que não dependa da água, mas a vida como nós conhecemos até agora depende da água. É por isso que algumas missões espaciais, aí, quando vão para outros planetas procurar vida, procuram por água, porque se há água, há vida. Então, todos os organismos que são familiares a nós são formados principalmente por água. Um exemplo somos nós. O nosso corpo é formado por cerca de 70% de água. Então, a água ela é o componente inorgânico mais abundante nos seres vivos. E por que então que a água ela é tão importante, né? Por que ela é tão fundamental para a vida? Para a gente saber isso, a gente precisa ver algumas das características da água, para a gente entender a sua importância. Primeiro, a gente precisa levar em consideração que a água ela é uma molécula polar. O que significa dizer que a água ela é uma molécula polar? Significa que ela tem a sua carga total distribuída de forma desigual. Calma aí que eu vou traduzir isso aqui, tá? Então, olha só, aqui eu tenho a representação de uma molécula de água, onde eu observo aqui o oxigênio e os dois hidrogênios, H2O, né? Dois hidrogênios e um oxigênio, ok? Então, no caso da água, a gente diz que a água ela é uma molécula polar porque ela tem essa carga total dela distribuída de forma desigual. De forma que aqui na região do oxigênio eu tenho uma carga parcial negativa, enquanto na região dos hidrogênios eu tenho uma carga parcial positiva, ok? Então essa é uma das características da água, ela é uma molécula polar. Graças a essa característica aí, os átomos com cargas opostas das moléculas, eles se atraem. Então aqui a gente observa duas moléculas de água, onde a gente observa o hidrogênio, aqui a região do hidrogênio, atraída pela região ali do oxigênio. Então, o oxigênio levemente negativo e o hidrogênio levemente positivo se atraem ali, formando pontes de hidrogênio entre eles. Então, essas cargas opostas, elas se atraem e formam pontes de hidrogênios entre as moléculas. E quando essas moléculas se unem, surgem as propriedades emergentes da água. Como assim, né, professora? Propriedades emergentes, o que isso significa? Propriedades emergentes, gente, são aquelas propriedades que só aparecem quando as moléculas estão unidas. Quando essas moléculas estão separadas, elas não têm essas propriedades, mas quando elas se unem, surgem essas propriedades que a gente chama de propriedades emergentes. E é graças a essas propriedades emergentes da água que a Terra é um ambiente apropriado para a vida. E que propriedades emergentes são essas? Primeiro, é o comportamento coesivo da água. Segundo, a capacidade da água de moderar as temperaturas. E terceiro, a versatilidade da água como um solvente ou a água como um solvente universal, ok? A gente vai estudar cada uma dessas propriedades aqui e entender por que essas propriedades contribuem para a vida na Terra.
Primeiro, então, vamos ver esse tal desse comportamento coesivo da água. Como eu falei para vocês, então, são formadas pontes de hidrogênio entre uma molécula de água e outra, e essas pontes de hidrogênio mantêm a substância unida. E esse fenômeno de união das moléculas é chamado de coesão. Então, a força coesiva ou coesão é definida como a capacidade da água, das moléculas de água, de resistir, de se separar, mesmo sob tensão. Essa, então, é a força coesiva da água ou coesão. Nesse GIF aqui, ó, a gente vê duas propriedades da água. Primeiro, a tensão superficial, que a gente não vai falar aqui, e depois essa força coesiva da água ou coesão. A gente observa ó, que a gota de água aqui, ela não se separa imediatamente quando ela está caindo ali. Ela demora um pouco a se separar, graças a essa força coesiva da água, graças a esse fenômeno de coesão, dessa atração entre as moléculas de água. Então, é necessário que a gravidade ela exerça aí um papel, exerça uma força aí para separar essas moléculas de água, graças a essa força coesiva da água. E por que, então, que essa força coesiva da água ela é tão importante para a vida, né? Porque é por conta dessa força coesiva que estreitas colunas de líquido podem se mover por grandes distâncias. Por exemplo, em uma árvore muito grande, uma árvore de 100 metros, por exemplo, como a gente conhece que existe, a água ela tem que se mover desde a raiz até as folhas. E como isso acontece? Graças a essa força coesiva da água. Aqui, ó, nessa outra imagem aqui, talvez dê para a gente ver melhor. Aqui está representado as moléculas de água, ok? Aqui em vermelho seriam os oxigênios e em branco aqui os hidrogênios e aqui pontilhado as pontes de hidrogênio entre essas moléculas. E aqui seria o vaso lá da planta, os locais por onde a água se desloca, beleza? Então, graças a essa força coesiva da água, à medida que essas aqui evaporam lá nas folhas, elas puxam com muita força as de baixo, as moléculas de baixo, graças a essas pontes de hidrogênio e as forças coesivas da água. Então, à medida que essas aqui evaporam, ela vai puxando as de baixo e assim a coluna de água ela vai se movimentando, ela vai subindo até as folhas da raiz, até as folhas lá. Uma outra característica da água que também contribui para esse fenômeno aqui é a adesão. A adesão, então, é a capacidade dessas moléculas de aderir, de grudar às paredes desses vasos. E aí também contribui para essa movimentação da água ali através dos vasos das plantas, desde a raiz até as folhas. Uma outra propriedade da água muito importante para a manutenção da vida é a capacidade da água de moderar a temperatura. Porque a água, gente, ela tem um calor específico relativamente alto. Comparada a outros líquidos, ela tem um calor específico alto. O que é isso, né, de calor específico alto? Quer dizer, gente, que é necessário muita energia para elevar ou diminuir a temperatura da água. Então, comparada a outros líquidos, a água ela muda menos de temperatura ao absorver ou perder uma certa quantidade de calor. Mas então, qual é a relevância disso para a vida na Terra, né? Se você já esteve na praia alguma vez na sua vida, você já observou que geralmente a areia está muito quente, num dia quente, meio-dia, a areia ela vai estar muito quente, vai estar queimando o seu pé, enquanto a água ela vai estar numa temperatura, né, geralmente fria ali para morna. Isso acontece porque o calor específico da areia é muito baixo. Então, a areia ela ganha calor muito rápido, ela esquenta muito rápido. Enquanto a água, o calor específico dela é muito alto, ela ganha calor mais vagarosamente, mais na maciota. Então, isso faz com que a temperatura da água não mude tanto e não seja tão chocante, tão estressante para os organismos que vivem ali.
Então, isso favorece a vida na água. Já à noite, enquanto a areia ela perde calor muito rápido, fica fria muito rápido, a água ela vai perdendo calor mais lentamente também. E isso aí diminui as quedas bruscas de temperatura na água, também favorecendo a vida ali no oceano. Aqui eu estou dando um exemplo, né, de oceano, mas isso aqui vale também para lagos e rios. Então, essa propriedade da água, né, regula a temperatura e mantém essas variações aí de calor ao longo do dia em níveis aceitáveis. Aqui no exemplo do nosso oceano, né, que a gente deu, essa capacidade da água, esse alto calor específico da água, mantém as flutuações da temperatura dentro dos limites que permitem a vida, ou seja, não aumenta tanto de temperatura tão rapidamente e não diminui tão rapidamente a temperatura. E como nós, seres vivos, nós somos constituídos basicamente por água, né? Principalmente por água, como eu falei para vocês lá no início, a gente está mais apto a resistir às mudanças de temperatura no ambiente, porque mesmo, né, que esteja muito quente ao nosso redor, como a gente tem muita água na nossa constituição e essa água tem um calor específico muito alto, a gente muda menos de temperatura e resiste aí a esses ambientes. Tá certo, né? Que tem dias que a gente já morre esquentado. Mas enfim, já pensou se a gente fosse feito de areia? Ia ser muito pior. A nossa temperatura ia subir muito rápido e a gente não ia resistir. Uma outra propriedade da água que deriva dessa capacidade da água de moderar as temperaturas é o alto calor de vaporização, ou seja, é necessária muita energia para que a água ela mude do estado líquido para o estado gasoso, é necessário muita energia para que ela evapore. E é aí que está o pulo do gato, porque a evaporação, então, quando a água finalmente ela evapora, ela resfria a superfície restante, porque as moléculas que vão evaporar, elas provavelmente são as moléculas mais quentes e elas levam consigo algum calor, resfriando o restante da superfície. Esse fenômeno, então, a gente chama de resfriamento evaporativo, que é quando as moléculas mais quentes elas vão se tornar gás, levando consigo algum calor. Se a gente olhar aqui, ó, nessa figura, digamos que essas moléculas aqui representadas em vermelho sejam as moléculas mais quentes, ok? E quando elas finalmente absorvem bastante calor para que elas consigam evaporar, elas levam consigo algum calor e aí resfriam a superfície restante. Então, para que ela consiga evaporar, ela tem que absorver calor ali do ambiente em que ela está em contato, que no caso aqui, né, é a própria água. E quando ela absorve esse calor ali do entorno, ela evapora e leva consigo algum calor. É por isso, gente, esse efeito, então esse fenômeno desse alto calor de vaporização da água explica por que que o suor, no nosso caso, né, de nós humanos, por que que o suor nos resfria, causa o nosso resfriamento, o resfriamento do nosso corpo, porque a evaporação usa parte do calor adjacente ali próximo, onde ele está, e leva consigo, quando ele evapora, ele leva consigo algum calor e faz aí o resfriamento do corpo. Uma outra propriedade da água é a versatilidade da água como solvente ou a água como solvente universal. Mas antes de explicar isso aqui, eu preciso relembrar para vocês o que é uma solução. Uma solução, então, gente, é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, como, por exemplo, sal e água, tá? Então, em uma solução, eu vou ter um soluto, que nesse nosso exemplo aqui é o sal, e vou ter também um solvente, que nesse nosso exemplo aqui é a água, formando aí essa solução. A água, ela é um solvente muito bom, ela é um solvente muito versátil, principalmente porque ela é uma molécula polar. Ela é uma molécula que, como eu falei lá no início, tem a distribuição da sua carga de forma desigual.
Então, grande parte das moléculas que têm importância aí para os sistemas biológicos também são polares e, portanto, também são solúveis em água. Por exemplo, a gente tem o cloreto de sódio, que tanto o cloro como o sódio, que formam o cloreto de sódio, são importantes para o nosso equilíbrio hídrico. Esse cloreto de sódio, ele é formado por um ânion de cloro, ou seja, um átomo de cloro carregado negativamente, e um cátion de sódio, que é um átomo de sódio carregado positivamente. Quando esse cloreto de sódio ele está na presença de água, ele tende a ser envolvido por essas moléculas de água, de maneira que a molécula de cloro ele vai ser envolvido pela região positiva dessas moléculas de água, enquanto que a molécula de sódio vai ser envolvido pela região negativa das moléculas de água. E é por isso que a água ela é um solvente tão bom. Essa propriedade aí faz com que a água ela seja um solvente extraordinário, porque envolve os átomos ali com suas cargas positivas e negativas, e dessa forma a água ela consegue transportar diversas substâncias dissolvidas. E é por isso que muitas reações bioquímicas que são relevantes para os sistemas biológicos acontecem nesse meio aquoso. Agora, essas reações bioquímicas, elas podem ser tanto reações de quebra quanto reações de união de moléculas. No caso das reações químicas, que a gente chama de reações de união ou reações de síntese, a gente vai ter a água como um produto. Por exemplo, eu tenho aqui um composto unindo-se a outro composto, formando um terceiro composto, tendo a água aqui como produto. A água sai dessa união aqui. Nesse caso aqui, eu chamo de reações de condensação ou síntese por desidratação. Um exemplo de reações de condensação ou síntese por desidratação é a junção dos aminoácidos para formar proteínas. Então, eu tenho ali vários aminoácidos, eles vão fazer a ligação ali entre eles, representado por essas linhas pontilhadas aqui, ó, e vão ter a água como produto. Ok? Quando a gente estiver falando de proteínas, a gente vai ver melhor essa reação aqui. Mas é importante que a gente saiba que isso aqui é um exemplo de reações de condensação ou síntese por desidratação, onde a água ela é um produto. Mas a gente também tem as reações de quebra, que a gente pode também chamar de reações de análise, que aí tem a participação da água como reagente. Por exemplo, aqui a gente tem um composto formando dois outros compostos na presença da água. Então, a água aqui ela vai ser um reagente. E nesse caso aqui, a gente diz que é uma reação de hidrólise. Um exemplo de reação de hidrólise é a quebra da sacarose. É a quebra, então, tem a água aí como reagente na quebra molecular dessa sacarose. Então, eu tenho a sacarose aqui, que é um carboidrato, um açúcar muito complexo, e quando ele vai ser quebrado lá no nosso organismo em glicose e em frutose, a gente tem que ter a água como esse reagente de quebra, tem que ter a água presente ali nessa reação, e a gente chama essa reação de hidrólise. Okay? Então, eu tenho esses dois tipos de reações bioquímicas onde a água participa, seja como reagente ou seja como produto, ou seja, sai a água ali como um produto daquela reação. Beleza? E agora, só para finalizar, para dar uma geralzona aí no que a gente acabou de falar, a gente tem essas propriedades da água aqui, que são as propriedades emergentes da água, ou seja, são aquelas propriedades que surgem quando as moléculas de água elas se unem. Primeiro dessas propriedades, muito importante, é o comportamento coesivo, onde a água ela se liga ali e uma pode puxar a outra, por exemplo, nos vasos lá das plantas, levando a água da raiz até as folhas. Pense na água como aquela amiga, aquele amigo seu que fica te enfarando o juízo, te chamando para ir para um lugar e você não quer, e ela fica te convencendo, te puxando.
assim são as moléculas de água. Elas têm então essa força coesiva aí, uma levando a outra, mesmo que a outra não queira, puxando aí da raiz até as folhas das plantas. É uma propriedade que permite a vida na Terra. Uma outra propriedade que permite a vida na Terra é a capacidade da água de moderar a temperatura. Como eu falei para vocês lá, já pensou se a gente fosse de areia e a nossa temperatura mudasse muito drasticamente, a gente ia morrer tudo esturricado. Então, graças à água, graças ao alto calor específico da água e a capacidade da água de moderar a temperatura, a gente não muda tão drasticamente de temperatura e assim a gente consegue manter as nossas temperaturas e as temperaturas do ambiente de maneira aceitável à vida. E por último, a versatilidade da água como um solvente. Eu falei para vocês que a água ela é um solvente universal, então ela participa de muitas reações importantes e consegue carregar várias substâncias dissolvidas nela e também propiciando a vida da maneira que a gente conhece. E agora, como sempre, para terminar, vamos fazer um exercício. E é uma questão lá da Universidade Estadual do Ceará que caiu em 2019. As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de... Gente, essa questão aqui, ela não é nenhuma mãe, ela é uma mãe e um pai ao mesmo tempo. Então, propriedade da água que faz com que ela permanecer unida entre si é o que mesmo? Coesão, que a gente acabou de falar, né? Então, ficamos com a letra C de crustáceos. Então é isso, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. E se você gostou dessa aula, deixe seu curtir aqui para que o YouTube entenda que essa aula é relevante e a gente consiga espalhar a palavra da biologia aí pelo mundo afora, ok? Até mais, gente, e até a próxima!